Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, e pelo professor Domingos Marculino Braille. Eu sou chefe da unidade de transplante de fígado, professor da faculdade, professor Braille é professor emérito da Unicamp e da FAMERP. E esse programa, você já sabe, chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o professor Ayrton Camacho Moscardini. O professor Moscardini, ele é pediatra de formação, ele tem especialidade em UTI pediátrica, infectologia pediátrica, cardiologia pediátrica, é professor doutorou em 1986 na nossa instituição, e Ayrton foi uma das molas propulsoras, um dos idealizadores e lutadores pela criação do Hospital da Criança. Então, nós vamos rever tudo isso aqui nesse programa, mas antes, Ayrton, você formou-se em Curitiba. Como é que se deu essa saída sua, você é de Nova Granada, e foi fazer faculdade em Curitiba? Como é que foi esse trajeto? Antes de mais nada, Renato, eu gostaria de te agradecer pelo convite e a todos os telespectadores, boa noite. Eu morava em Nova Granada e a minha família, eu tenho alguns parentes que faziam faculdade de medicina em Curitiba. E aí eu saí de Curitiba e fui prestar, quer dizer, o vestibular na Faculdade de Medicina Federal de Curitiba, e lá me formei então. Lá me formei, que depois eu fui para São Paulo para fazer a especialização e fiquei fazendo algumas especializações em São Paulo. E depois então, como eu tinha feito, uma das partes era cardiologia infantil e UTI, o professor doutor Domingos Marculino Braille me chamou para que eu trabalhasse com ele. Trabalhamos juntos há algum tempo. Quando foi isto? Isto foi quando nós começamos a trabalhar junto, foi em 1983, quando aqui cheguei, fui trabalhar junto com o professor Domingos Marculino Braille e no IMC, no Instituto de Moléstias Cardiovasculares, na Beneficência Portuguesa. Operamos muito junto, foi maravilhoso, e depois eu recebi um convite também para ir para a Faculdade de Medicina, que naquela época ainda ela é uma instituição privada, não era uma instituição pública. E estou lá até hoje e estamos lutando muito lá e graças a Deus temos tido muito sucesso lá. Olha, então, antes de nós chegarmos nessa parte atual, quem foi que te inspirou a ser médico? Você falou que tinha parentes estudando medicina. Você vem de família de médicos? Alguns médicos eu tenho na minha família, primos e tios que fizeram medicina e por isso eu acabei indo para esse lado. Eu devo confessar que fiz a faculdade, nunca tinha pensado em fazer pediatria, e no último ano, no derradeiro estágio, aquilo, quer dizer, me tomou, quer dizer, foi emocionante, porque eu me senti totalmente que era aquilo mesmo que eu queria fazer, me identifiquei com isso. Teve alguma coisa especial que disse assim, pediatria, um caso, um mestre, ou foi a paixão mesmo pela criança? Foi, primeiro tinha um grande mestre lá em pediatria, entendeu? O Dr. Israel Kat, entendeu? Um grande professor, e isso foi me incentivando. E eu acho, quer dizer, a pediatria pela sua extensão, por também, quer dizer, ter um contato, aquilo queira ou não queira, vai te apaixonando a cada momento na pediatria. Então é uma área extremamente apaixonante. É uma clínica médica pediátrica. Isso é maravilhoso, vai te apaixonando. Na hora que você vê, você está totalmente envolvido com aquelas crianças, você está totalmente envolvido. Então, aí você não tem mais jeito de retroceder. Então, isso me deixou apaixonado e eu, então, acabei indo para a área de pediatria. Ayrton, você é um professor, já formou inúmeros médicos por esse Brasil, mas deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Quando é que você, imagina quando você
fez a pediatria, você, em sua cabeça, você tinha a ideia de ser um pediatra generalista, que você é, não é? E depois você acabou fazendo algumas especialidades e tem essa paixão que todos nós conhecemos pela tua atuação. Mas eu tenho aqui em minha cabeça que, por algum tempo, o Brasil formou-se poucos pediatras. Isso é real? Olha, naquela época, formava-se muito pediatras. Formava-se muito pediatras. Tinha-se um campo de trabalho muito importante. Né? Existia uma grande porcentagem das doenças, eram doenças infecto-contagiosas, que graças à vacina diminuiu sensivelmente. Então hoje nós temos muito menos crianças com doenças infecto-contagiosas e formou-se bastante. E eu tive o privilégio de fazer pediatria, depois eu fui recebendo convites para fazer outras residências e aí, como por exemplo, surgiu de um grande médico, um grande professor, João Silva de Mendonça, para eu ir fazer infectologia pediátrica, depois surgiu a cardio, depois a UTI, então isso tudo foi fazendo com que eu fosse me especializando, fazendo novas residências. Nós vamos para um pequeno intervalo, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta no ar para o professor Ayrton, como é que surgiu esse sonho do hospital pediátrico, mas eu gostaria que você contasse no próximo bloco, por favor, vamos para um pequeno intervalo, por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Estes são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estão voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Ayrton Moscardini. Ayrton, você que foi um dos grandes lutadores pelo Hospital da Criança, conta pra gente como é que foi esse sonho e mais. Quantos hospitais pediátricos existem no interior de São Paulo? Então, quando eu aqui fui para a faculdade, em 1986, depois, quer dizer, nós conseguimos, junto com outros indivíduos, fazer o CRAME, e então, quer dizer... O que é o CRAME? Explica aí. O CRAME é o Centro Regional de Atenção Maus Tratos à Infância, que este ano fez 30 anos de existência. A comemoração foi a semana passada, onde nós atendemos muito mais de 10 mil crianças que foram vitimizadas com suas famílias, que é muito mais de 10 mil. Então isso, quer dizer, nos tem nos dado muito prazer de ter atuado nessa área. Por quê? Porque nós achamos que é uma área extremamente importante, essa área. E aí, logo depois, eu encontrei com um amigo meu, que era amigo meu de infância, o Dr. Antônio Soares Souza. O Dr. Antônio Soares Souza estava vindo, quer dizer, dos Estados Unidos, ficou no Sick Children's, e ele, então, nós nos encontramos e ele
conversamos muito e sempre ele me incentivava e eu também o incentivava também para o Hospital da Criança. E aí, então, o que nós aprendemos? Aprendemos que para fazer o Hospital da Criança, quer dizer, nós tínhamos que ter um projeto, e aí e a gente estava extremamente entusiasmado. É lógico que não tinha nenhum hospital pediátrico no interior do estado de São Paulo. Isto, quer dizer, as pessoas achavam que isso seria impossível. Mas a gente tem sempre que sonhar, então, e deve-se tentar sempre o impossível para, né, se conseguir o absurdo. Então nós tentamos, lutamos, quer dizer, e conseguimos um projeto. Depois desse projeto, nós fomos ver que a gente precisa sempre do que é mais importante, a sociedade, a comunidade. E a comunidade veio totalmente, elas se entregaram totalmente a essa causa, o Hospital da Criança. Eu não vou enumerar, porque eu estaria sendo injusto das pessoas que participaram. Foram centenas das pessoas que participaram aqui. Então, seria injusto se eu tivesse falando, quer dizer, o nome de alguns, seria que estaria sendo injusto. Bom, e aí o que aconteceu? Nós, quer dizer, trouxemos a sociedade, e a sociedade lutou. Eu e o doutor Antônio Soares Souza, quer dizer, lutamos muito, aí conseguimos o quê? Sabíamos que as verbas não seriam só de eventos, que não teria, da sociedade não seria impossível. Mas junto vieram alguns políticos, e eu sou obrigado a citar, quer dizer, o nosso ministro Aloysio Nunes Ferreira, mas sem dúvida alguma teve o principal que você conhece, que é o nosso querido deputado Vaz de Lima. Esses dois indivíduos, eu estaria sendo injusto se não citasse, inclusive, o Vaz de Lima não só trouxe o Hospital da Criança, como trouxe também o Luci Montoro. Eu estaria sendo injusto se não fizesse a citação nesse momento. E com isso tudo, quer dizer, tínhamos feito reuniões que não acabavam mais, por centenas de reuniões. E isso, então, nós aprendemos que a comunidade tem que estar ao nosso lado quando você quer fazer uma instituição. O mais importante é que a comunidade esteja do seu lado. E a comunidade sempre nos deu a mão, nunca nos deu as costas. E com isso nós conseguimos construir o Hospital da Criança, que hoje está lá, o Hospital da Criança e Maternidade, que graças a Deus está lá e foi o primeiro hospital do interior do estado de São Paulo, que hoje, graças a Deus, é uma referência já dentro do interior do estado de São Paulo. Quanto leis, ele está em pleno funcionamento, quer dizer, a ideia de que a criança não precise de internação, deshospitalizar, mas o hospital só anda cheio. O hospital hoje já se tornou pequeno, tem aproximadamente 200 leitos, mas está muito pequeno já o hospital. Hoje que nós temos problemas, porque muitas crianças que procuram o hospital são obrigadas a ficar na emergência pediátrica até que se consiga um leito. E são várias e várias crianças que têm ficado hoje na emergência, infelizmente. Então, quer dizer, que nós achávamos que ia ser muito grande, quer dizer, hoje se tornou muito pequeno. E nós temos muitos serviços de excelência hoje, de nome, quer dizer, nacional, né, que hoje são conhecidos no Brasil inteiro. Vamos falar sobre esse serviço. Ayrton, quais são as doenças mais comuns na criança? Por exemplo, doenças cirúrgicas. Depois nós vamos falar das cardiopatias. Olha, hoje você tem, quer dizer, como nós temos, quer dizer, uma amostra aqui no Hospital da Criança, que é uma amostra viciada. Você tem uma amostra que não é real, porque drena-se patologia as mais variadas possíveis. Hoje, nós temos uma grande quantidade de pacientes oncológicos, né? Uma grande quantidade. Temos pacientes com malformações congênitas que são encaminhadas de outros serviços. Temos crianças com problemas sérios neurológicos, doenças metabólicas graves que nós temos que atuar nisso, fazer o diagnóstico e podermos atuar.
E também, quer dizer, as doenças cardiopatas, também, com as cardiopatias congênitas. Tá. Nós gostaríamos, Ayrton, de... Você falou de oncologia, de câncer. Tem aumentado o câncer na criança? Mas você vai responder isso no próximo bloco. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Estes são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com o nosso colega Ayrton Moscardini, que é professor da nossa instituição e é um grande pediatra. Ayrton, você falou en passant, e eu deixei essa questão no bloco anterior, tem aumentado o número de câncer em criança? Olha, isto que nós não podemos dizer categoricamente que tem aumentado. O que tem aumentado muito é o diagnóstico e o tratamento. Eu lembro que quando eu fazia residência, eu passei por uns tempos no Hospital AC Camargo, na parte de pediatria, e dos quadros oncológicos apenas 20% tinham cura. 80%, infelizmente, naquela ocasião não tinha cura. Hoje inverteu totalmente. Hoje nós temos mais de 80% dos pacientes com quadros oncológicos pediátricos podem receber o tratamento e vão ser curados. Isso é de fato fantástico, você ter isso daí. Não? Mas o que tem mais hoje é o quê? Os diagnósticos são feitos, e são feitos mais precocemente ainda. Quer dizer, mais chance de cura. Muito ainda, mais mais chance de cura. Olha, tem outra preocupação, que é o uso de antibióticos. Eu já li até que parece que tem uma correlação, inclusive criança que usou antibiótico com obesidade, enfim. Existe ainda muito abuso. Hoje nós já controlamos, você não pode comprar antibiótico sem receita médica. Mas qual é a tua visão? Minha visão, eu acho o seguinte, ainda, tem o uso muito indiscriminado do antibiótico. Isso tem que ser feito, o uso do antibiótico tem que ser muito bem indicado. E a maioria das doenças em crianças infecto-contagiosas, elas são, de origem viral. Então, é normal que uma criança, nos primeiros anos de vida, ela tenha de 10 a 14 resfriados. Então, ela tem 10 a 14 resfriados. Resfriados até os 6, 7 anos de idade. Até os 6, 7 anos. Então, isso é normal. Média de 2 por ano seria? 14 resfriados por ano. Por ano? Por ano. 14 resfriados por ano. De 10 a 14 resfriados por ano. O resfriado, ele é causado por vírus, das mais variadas formas. Então, nós temos vários tipos de vírus que causam. O rinovírus, por exemplo, tem mais de 150
tipos de coisas. Aí nós temos, quer dizer, vírus da influenza, temos para influenza, temos vários e vários vírus que causam a doença, quer dizer, do resfriado. E é lógico, quando nós temos com a influenza, nós dissemos que é gripe, então é o que diferencia gripe de resfriado. Gripe é causado pelos outros vírus e influenza vai dar, quer dizer, que essa que todo mundo vê aí, H1N1, tudo, que nós chamamos de gripe, entendeu? Então esse é o diferencial. E isto, quer dizer, a maioria, a grande maioria das doenças em crianças são causadas pelos vírus. Então precisa tomar muito cuidado, fazer o diagnóstico corretamente, saber que é uma doença viral e vírus não adianta entrar com antibiótico. A criança está com febre. Febre não significa que febre é igual ao antibiótico. Muito pelo contrário. Como eu já disse, e vou ser redundante, que a maioria das doenças virais, das doenças febris na criança, são causados pelos vírus e o próprio organismo vai resolver o problema criando um anticorpo. Então precisa tomar muito cuidado com isso daí, o uso indiscriminado de antibiótico. O que o professor está falando é que se é vírus, não precisa tomar antibiótico, não resolve, né? O vírus, né? Essas doenças são autolimitadas. São autolimitadas, então a maioria das doenças, a grande maioria das doenças virais são todas autolimitadas. Nós não precisamos dar nenhum antibiótico, nós temos que dar o quê? Só cuidados gerais, dar o remédio para febre, quando tiver febre, hidratar muito bem essa criança, se ele tiver narizinho entupido, pingar soro, fazer inalação, nada mais que isso. Por quê? Em um período de 5 a 7 dias, a grande maioria vai resolver. Eu vou lembrar agora de Jô Soares, você lembra quando ele tinha aquele programa Vira o Gol, que ele falava saúde perfeita, né? E a ansiedade da mãe? Como é que você tira essa ansiedade? Não, aí é conversando com a mãe, explicando para a mãe que aquilo é vírus, de preferência falando qual é a possibilidade daquele vírus, qual é esse vírus que está dando esse tipo de doença, e aí então, quer dizer, explicar isso e dizer que... Convencimento. E dizer que qualquer dúvida ela retorne, quer dizer, para que você possa sanar essa dúvida dela. Nessas infecções virais, qual é a possibilidade da bacteriana se sobrepor? Olha, pode, quer dizer, depois de um quadro viral, eu preparar a parte, quer dizer, que nós chamamos de epitélio, que é a que reveste, quer dizer, toda a parte das vias aéreas, por exemplo, das vias aéreas, eu preparar para quê? Para ter depois, logo em seguida, uma infecção bacteriana. Então, aquilo que persiste por mais tempo, eu tenho que correr atrás e pensar numa doença bacteriana. Esse mais tempo que a mãe que está nos assistindo seria... Olha, depois, mais ou menos de 5 a 7 dias, entendeu? Geralmente, os quadros virais duram 5 a 7 dias. É lógico, se eu tenho uma criança e que ela começa a ficar extremamente cansadinha, eu tenho que, junto com o quadro viral, saber o quê? Se essa criança não está tendo uma doença, uma pneumonia associada, ou se é uma criança que está chorando com febre, superajuntado uma infecção de ouvido. E assim, eu tenho que reexaminar essa criança. Então, eu vou, em média, 5 a 7 dias. Só que pode acontecer junto doenças bacterianas. E o acompanhamento é fundamental. Este acompanhamento médico é imprescindível. Olha, uma das suas paixões é a cardiologia pediátrica. Você foi um dos grandes estimuladores, né? Aliás, você veio para cá por isso, pelo desenvolvimento da cardiologia pediátrica, da cirurgia pediátrica. Quais são as doenças mais comuns na cardiologia pediátrica, na criança? E quando é que uma mãe deve perceber que essa criança nasceu com um problema grave do coração? Normalmente, quer dizer, hoje em dia, a maioria dos diagnósticos de cardiopatia congênita são feitos já, quer dizer, graças a Deus, intraútero. Então essas crianças já nascem, quer dizer, com o diagnóstico e são encaminhadas para um centro. Não é incomum, quer dizer, crianças que foram mães que têm uma criança, que estão com uma criança com cardiopatia, que estão grávidas, serem encaminhados aqui para o nosso serviço para dar a luz aqui e, consequentemente, fazer o quê? Logo em seguida, quer dizer, ser feita já, quer dizer, tudo o que é necessário para essa criança.
Nós temos hoje, quer dizer, nasce, quer dizer, de 7 a 9 em cada 1.000 crianças que nascem vão ter problemas cardíacos. A maioria delas, quer dizer, elas podem ser... 7 por 1.000? 7 por 1.000. 7 a 9 por 1.000. Isto, quer dizer, elas podem serem roxinhas ou não serem roxinhas. E quando não é feito, quer dizer, o exame já intraútero, tudo isso, você pode, quer dizer, inicialmente não ter, nem até descobrir, quer dizer, esse caso aí, ou descobrir a doença. Mas, quer dizer, depois, com o passar do tempo, com uma criança, quer dizer, que tem muitas vezes problemas pulmonares de repetição, que tem, quer dizer, o tempo inteiro, a criança fica cansada, vai respirar, vai mamar, se cansa muito, transpira demais. Tem aquela criança que ela quer mamar e não consegue. Então, quer dizer, essa criança precisa ver se ela não tem um problema no coração que está fazendo o quê? Mandando muito sangue para o pulmão e, consequente, causando o quê? Uma dificuldade respiratória. Ou a criança ter o quê? Uma cardiopatia, um problema de coração, que logo em seguida já vai ter o quê? A criança fica roxinha, ou seja, cianótica, roxa. Então nós vamos ver através dos lábios, através das unhas, tudo isso, nós vamos verificar essa criança pode ter, quer dizer, um problema cardíaco. Você falou que o diagnóstico é intraútero. Normalmente é com ultrassom ou precisa fazer mais um exame de imagem? Normalmente o primeiro exame que se faz é ultrassom. E quando se suspeita, quando se faz o quê? Uma ressonância magnética, que já ajuda muito no diagnóstico. E assim que a criança nasce, então é feito novamente o ultrassom ou outros exames que sejam necessários para se confirmar a cardiopatia e, se necessário, se houver necessidade de uma intervenção precoce, aí então essa criança é levada ao centro cirúrgico e então vai ser submetida a uma cirurgia cardíaca que, graças a Deus, que nós temos tido excelentes resultados, principalmente aqui em São José do Rio Preto, no serviço aqui do Hospital da Criança. O doutor, que nós temos o cirurgião, o doutor Ulisses Crote, que hoje é reconhecido no Brasil inteiro, com livros publicados, com artigos publicados no mundo inteiro. Então, hoje, para nós, que nós temos um resultado extremamente satisfatório, entendeu? E nós recebemos criança hoje do Brasil inteiro, todo o Brasil que mandam criança aqui para ser operada, principalmente os recém-nascidos. Um grande centro de referência. Aí nós estamos chegando no final do programa. Tua tese de doutorado foi ECMO. O que é ECMO? Bem rápido. ECMO foi o seguinte, quer dizer, quando hoje existe isso daí, quer dizer, crianças que têm problemas pulmonares ou mesmo cardíacos e que não conseguem respirar adequadamente, como por exemplo, uma criança que nasce, que ela aspirou mecônio. Então a gente tenta fazer o seguinte, tirar o sangue da criança, vem no sangue que estava vindo para o coração, a gente tira esse sangue, passa por uma bomba de extracorpóreo, ou seja, onde existe um oxigenador, oxigenamos esse sangue e injetamos na aorta, na raiz da aorta, entendeu? Para que esse sangue, ele vai então perfundir todo o corpo, um sangue já oxigenado. Ou mesmo, quer dizer, aqueles casos onde o coração não está adequadamente funcionando, nós tiramos esse sangue que estava chegando no coração, oxigenamos esse sangue por fora e reinjetamos na raiz da aorta, ali na aorta, para que o sangue seja totalmente, quer dizer, que ele vai ser oferecido para todo o organismo. Aí, nós estamos chegando no final do programa. Deixa uma mensagem aí para o nosso telespectador, por favor. Olha, eu acho que é o seguinte, eu sempre sou uma pessoa que acredito muito na criança. Acreditem na criança, invistam na criança, porque a criança é o pai do homem, como disse já um grande escritor londrino. Então, por favor, acreditem, se dediquem à criança. O resultado será fantástico. Não deixem, quer dizer, para
investir numa criança e muitas vezes nós vamos nos deparar com desvios graves dessas crianças, e aí então é que, na maioria das vezes, quando essas crianças pegaram um caminho errado, é que nós vamos lembrar deles. Vamos tentar investir, vamos tentar prevenir, vamos dar à criança porque ela merece o carinho, o amor e o respeito. Então eu gostaria que todos vocês refletissem e pensassem que a criança é o pai do homem. E se nós investirmos nesse ser, nós teremos um adulto ótimo, produtivo e que vai fazer um Brasil cada vez melhor. Obrigado, professor Ayrton Moscardini. Boa semana, paz e saúde a todos. E muito obrigado pela Eu que agradeço, Renato. Eu que agradeço pela tua oportunidade e desejo a todos os teus telespectadores que tenham esse final de ano e todos os anos aí com muita alegria, muita saúde e muita paz.